Olá, comunidade Atman, tudo bem com vocês? Bom, o assunto de hoje é um assunto muito interessante. Lembramos que cada acontecimento da nossa vida gera para a gente sempre a sensação de pertencer, de acontecimento, e muitas vezes esquecemos que a vida ela acontece de uma maneira diferente do que a gente quer. Ou seja, incluindo o desejo, incluindo ações, incluindo o livre-arbítrio. E tem algo, uma ação, um acontecimento que muitas vezes impede as pessoas de vivenciarem ou de viverem realmente ou se libertarem. Vamos falar um pouquinho hoje sobre aceitação, sobre a palavra, a ação e o desejo de aceitar ou entender os propósitos ou acontecimentos? Vamos falar um pouquinho disso? Bom, dentro das tendências, a palavra aceitar ou a ação aceitar é entender que tudo tem seu tempo, momento e acontecimento. Assim como também existem o livre-arbítrio, existe a possibilidade de ser, de acontecer, e também entendemos que o aceitar faz com que conseguimos seguir. Uma frase que eu sempre digo nos vídeos, ou que eu sempre digo para meus consulentes é: eu aceito, eu perdoo e eu sigo. A aceitação, ela gera para a gente a tendência de continuar vivendo, de continuar seguindo. E entender que o simples fato de eu não conseguir concordar com aquilo, lembre, gente, aceitar não é se acomodar, não é se entregar a algo, tá? Aqui eu falo da aceitação de forma geral, onde as tendências de vida ou acontecimentos, aspectos que acontecem numa vida geral de uma pessoa, faz com que ela se mantenha em sofrimento, em dor, em dificuldades. Ou seja, se mantendo em lugares que não é os melhores, se mantendo com pessoas que não são as melhores. A palavra aceitação, o desejo de aceitação, é entender que cada aspecto de vida gera ação e acontecimento. Se logo eu não consigo aceitar um problema, se logo eu não consigo aceitar que eu não tenho o controle daquilo, não consigo aceitar que eu não consigo determinar o pensamento, a ideia de alguém, logo eu abandono, ou seja, eu solto, eu deixo ir. A aceitação ela pode ser dividida em várias partes, né? Ou podemos colocar ela como eu aceito que eu perdi algo, lembra, o perder é, por exemplo, eu perdi minha carteira, eu perdi meu celular, né? Ou seja, eu aceito que eu perdi. Eu aceito que eu tenho que seguir. O aceitar seguir é entender que não dá para fazer com que as pessoas fiquem, não dá para fazer com que algo melhore se já não tem mais o que melhorar. Lembre-se, aceitar não é desistir, é só mudar a rota. Aceitar que uma pessoa não serve para mim, aceitar que as ações que ela me traz ou me maltrata, é entender que já não é mais o meu lugar. Aceitar que um trabalho, aceitar que um parente, um familiar já não serve ou não consegue se colocar de maneira fiel, leal, é deixar embora. A falta de aceitação é o que leva muitas pessoas hoje em dia a sofrer. A falta de aceitação faz com que a maioria das pessoas permaneçam em lugares indesejados, lugares que já não vão colocar ou dar mais frutos. Quando você consegue aceitar algo, lembre-se, eu vou estar repetindo o vídeo todo, aceitar não é acomodar. Aceitar não é desistir, até porque as pessoas veem, ai, mas eu vou desistir dele. Agora não é desistir. É aceitar que a fase e o momento não é oportuno para dar continuidade. Mas eu vou desistir desse trabalho, eu tenho 10 anos nele. Tem 10 anos de sofrimento? 10 anos de luta, de batalha, de não ter nenhum tipo de reconhecimento? Aceitar que a gente deve parar, aceitar que a gente deve ter e escolher coisas melhores. Mudança é também entender que o aceitar ou não aceitar faz com que a gente fique preso a correntes e a laços que não trazem mudança.
Vamos dar um exemplo, coisas que a gente trabalha, né, relacionamentos. "Ai, mas ele vai mudar". As pessoas mudam? Claro que mudam. Existe poder para mudança, existe também o livre-arbítrio de não mudar, né. Só que, mudando ou não, já não é ou já não te pertence. Aceita. Quando aceitamos algo, aceitamos que aquele trabalho é ruim, aceitamos que aquela pessoa não é boa para a gente, aceitamos que os atos, os fatos ou tudo aquilo leva a gente a entender que aquele momento não nos pertence mais, entendemos que precisamos seguir em frente. Isso é de uma dor. "Ah, eu não aceito que, eu não consigo pagar minhas contas". Você fez conta, você tem que pagar. E se você não consegue agora, você vai arranjar uma forma. Aceitar que lembra que a aceitação ela vem do momento presente. Eu aceito que neste momento eu não tenho controle de nada. Eu aceito que neste momento eu vou encontrar uma saída. Eu aceito, lembra que o aceitar ele pode ser por fases, ou seja, às vezes a gente se afasta de alguém e a gente deve aceitar aquilo porque a fase nos permite ou a fase nos coloca na aceitação, como a divisão. Se for num trabalho, eu aceito que este lugar não tem mais frutos para me dar, não tem mais, não tem mais o que acrescente aqui dentro. Então eu vou aonde? Eu aceito e vou embora. Eu aceito. Lembra que o aceitar também é se organizar. Até porque para a gente entender a aceitação, a gente tem que ter o quê? É o mínimo de noção do que está acontecendo. Lembre que o aceitar ele não é generalizado, até porque existem pequenas coisas que a gente deve aceitar para que uma mudança aconteça. Quando a gente fala da palavra ou do entender a aceitação, é também entender que o controle não existe de nada e nem de ninguém. Entender também que as tendências que cercam precisam ser finalizadas. O aceitar pode te trazer finais de sofrimento, finais de expectativas exageradas, finais de cansaço, fadiga emocional. O aceitar faz com que você entenda que você não desiste de algo, mas você muda sua rota. E quando aquele que não aceita persiste, sofre. Por quê? Porque se não tem o que colocar, se não tem o que doar, se não tem aonde crescer, se não tem aonde desenvolver, o marasmo, o cansaço, a fadiga. Por que muitas pessoas hoje têm essa dificuldade emocional, essa dificuldade, essa fadiga mental? Por não saberem aceitar, por não saberem se colocar entendendo que algumas coisas não dependem da gente. Quando eu fiz uma escolha errada, eu aceito por quê? Porque dentro da tendência eu escolhi errado. Quando as pessoas escolhem pela gente ou se colocam no nosso caminho, fazendo com que o nosso sofrimento, a nossa vitória, o que seja, vem dos outros, a gente aceita, porque a gente não estava preparado para mudar aquilo. Então não veio de nós apenas, mas veio dos outros. Até porque existem, né, como eu disse, existem várias formas de aceitação. Aceitar não é acomodar. Aceitar não é desistir. Quantas pessoas têm medo? "Ah, mas eu vou desistir agora. Nadei, nadei, nadei e vou morrer na praia". Não! Se você nadou, 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 é aí que você vai nadar mais. Porque se você tivesse morrido na praia, ou se tivesse chegando na praia, já tinha se resolvido. As coisas já tinham mudado. Mas se as coisas não mudam, é porque você está gastando energias. Aceitar que algumas coisas no momento, na fase, no ciclo não muda, é também entender que se algo não muda, você muda. Você aceita que aquilo não serve para você. Se é um parceiro, rompa os laços. Se é um trabalho ruim, rompa os laços. Se é um familiar que mais te maltrata, pior que uma pessoa estranha, rompa os laços. Lembra do vídeo da opinião? O vídeo da opinião que eu fiz, né, recente, é a mesma coisa, né? Ou seja, eu posso aceitar a opinião ou eu posso recusá-la.
O aceitar também é poder recusar aquilo que não te serve, porque o aceitar traz a recusa. Enquanto você fica batendo, tocando o mesmo disco, né, se alimentando da mesma coisa, sabendo que aquilo não vai para frente, você vai ter que entender que quanto mais tempo leva, mais tempo, vai fazer com que doa mais. Na hora de ir embora, na hora de decidir, na hora de mudança, até porque o aceitar, quando eu aceito, eu trago mudanças. Quantas pessoas hoje exigem ou querem mudança? "Ai, eu precisava tanto de um milagre". O milagre ele vem com a responsabilidade e merecimento. Quando eu começo a aceitar coisas que não me servem, o milagre chega. Pare de se colocar, pare de não aceitar. A aceitação ela leva ao perdão, por isso que eu uso essa frase: "Eu aceito, eu perdoo, eu sigo". Por quê? Quando eu aceito, eu entendo que aquilo não me serve mais. Perdoo. Por quê? Porque ou não tive controle ou aquela pessoa não tem ou, não entende o que está fazendo. Até porque, muitas vezes, a falta de aceitação faz com que a gente fique procurando respostas para coisas que a gente já sabe. Muitas vezes a gente fica: "Ai, mas, a gente tem 10 anos juntos". Aqui eu estou dando exemplo de áreas tranquilas, normais, áreas, que na maioria do tempo a gente está trabalhando com elas, com pessoas, né, por isso que eu uso essas áreas, né. "Ai, mas a gente tem 20 anos de relacionamento, mas, a gente tem filhos". Daí eu volto naquela. Se você não aceita que o seu relacionamento, que esse trabalho, né, e não aceita que a culpa ou que o peso não tem que ir para os filhos, você vai continuar sofrendo. Aceitar não é desistir. Igual quando as pessoas perguntam: "Ah, eu posso persistir nisso?" E daí tudo está dizendo que não. Olha, persistir, né, ou insistir, né, eu posso insistir nisso? Insistir é uma forma de não aceitação. Na maioria das vezes, quando a pessoa já sabe a resposta que tem que ir embora. Eu insisto ou desisto? Se tem a palavra desisto, é porque tem que desistir. Até porque eu insisto, por quê? Porque quando vem só o persistir, o manter-se, a pessoa ainda entende que a intuição dela está dizendo: "Opa, tem alguma mudança aqui". Trabalho, emoção, isso, aquilo, né. Até porque o ser humano, ele é e ele erra. Entendeu? Não adianta, "Ai, mas ela é boa, mas ele é bom, mas ele é ruim", não existe isso. Aceitar que tudo é dualizado, né, que tudo acontece, tudo é e tudo será, né, nos faz entender. Eu aceito, né, sabe aquela frase, né, cruel que as pessoas dizem, né: "Aceita que dói menos"? É mais ou menos isso. Apesar que aceitar não impede de doer. Aceitar que aquilo não muda ou que aquilo já não é mais para você, não impede de doer. Até porque o ser humano ele é o quê? Ele é emocional, né, ele é muito emocional, então ele carrega a dor. Até porque quando a gente aceita, né, e entende que os acontecimentos tendem a mudar, a gente também tem que colocar-se diante as provas, as mudanças. Aceitar e não conseguir lidar com a aceitação também leva a sofrimento. Até porque quantas pessoas: "Ah, eu aceito que isso não vai me dar certo, né, isso já não dá mais certo". Só que, e se eu me arrepender? Toda escolha traz arrependimento. Até porque toda escolha leva a uma responsabilidade, sendo material, sendo afetiva, sendo emocional, sendo, né, mental, sendo na saúde. Aceitar é entender que tudo leva a propósito, tudo leva à mudança. Então, como já estamos chegando, né, no final do ano, hoje é dia 23, né, eh, como estamos chegando no final do ano, entender que cada acontecimento deste mês é saber lidar, curar
Ou seja, dezembro é o mês de finais. Ou seja, dezembro, para muitos, pode ser sim para alguns recomeços, para se encontrar, mas na maioria do tempo é o mês de finalizar. Vamos finalizar então essa não aceitação? Vamos finalizar então esse não saber como aceitar coisas ou finalizar coisas. Dezembro é o mês dos finais. Aceite que você tem que finalizar com aquela pessoa, aceite que você tem que finalizar aquele trabalho que não te sustenta, que não traz para você alegria, aceita que você tem que se afastar de coisas que te maltratam, aceite que você não precisa mais alimentar pessoas, acontecimentos, coisas que só te machucam. Se não traz frutos, não precisa ser alimentado. Aceite que alimentar coisas que não dão futuro é também escolher sofrer. A aceitação é o primeiro passo para a libertação. Aceitar é entender que quando a gente aceita acontecimentos, aceita que a gente pode ser melhor, aceita que nós podemos escolher melhor, entendemos e abrimos mais um caminho para a liberdade de realização, de materialização, de um amor, disso, daquilo. Ou seja, aceitar também é libertar. É o mesmo que se aceitar. Quantas pessoas hoje sofrem com com esse ato, né, de não entender-se, de não aceitar as emoções que tem ou de não aceitar quem é. E quando você se aceita, você se liberta. Você se torna quem você nasceu para ser. Você se torna a potência que você é. Entenda, dezembro é o mês dos finais e é o mês de romper laços que precisam ser rompidos. Sejam eles quais forem, é o momento de aceitar que você pode e é melhor, que você é potência, que você não nasceu grudado com ninguém, que você não precisa insistir em coisas que te maltratam, para que quando você iniciar um novo ciclo, um novo ano, você também entenda que o que é seu, o que você vai colher, até porque muitas pessoas, né, aceitam o que é ruim, mas não aceitam o que é bom. Quando coisas boas acontecem, a pessoa fica duvidosa, né? Eu não aceito isso, porque tem alguma coisa errada. A bondade, ela sempre pode existir para algumas pessoas como algo errado. Guarde isso para vocês. Obrigado por me ouvirem até aqui e coloquem nos seus corações. Aceitar não é se acomodar, não é desistir, mas é se libertar de coisas que te maltratam. Um Feliz Natal, um ano novo cheio de luz para vocês. Lembre-se, se quiserem colocarem alguma questão, coloquem aqui embaixo, ok? Assim que vermos, se quiserem que a gente fale alguma coisa específica, assuntos específicos, podem colocar, ok? Gratidão, gratidão, foi e sempre será.